Amém. Follow the star to a place unexpected. Would you believe after all we rejected a child in a manger? Lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we waited for? 'Cause how many kings stepped down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? How many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Bringing our gifts for the newborn Savior. Would we have, whether costly or meek, because we believe. Gold for his honor and frankincense for his pleasure. For the cross he will suffer. Do you believe this is who we waited for? How many kings stepped down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Only one did that for me. Oh, that for me. That for you. Step down from their thrones. How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Only one did that for me. That for you. That for me. Amém? Aleluia. Só os bonitos salvos digam amém. Amém. E só os abençoados fiquem de pé. Oh, Jesus, fica de pé logo, meu irmão. Tu é abençoado, abençoada de Deus. E vamos falar juntos. Sou filho de Deus. Sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus, dá um aplauso a Ele. Dá aplauso pelas bênçãos, pela salvação, pela graça, pelo amor. Aleluia. Glória a Deus, oh, aleluia, Deus é bom, aleluia, glórias a Jesus. Ainda de pé, irmão, eu quero te convidar a olhar para a pessoa linda que está do seu lado direito e esquerdo. Diga assim: você é lindo em Cristo Jesus, você é linda em Cristo Jesus. Fala em Cristo Jesus, irmão. Ninguém mente aqui, todo mundo é lindo em Cristo Jesus.
E na realidade vocês são lindos mesmos. Oh Jesus, coisa boa, né? Tem irmão que quase chorou agora, o primeiro elogio do dia, né? Oh Senhor do céu. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler esse trecho bíblico, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre esta palavra. Estamos em season de Natal, né? É Natal, Christmas is here, né? Época de dezembro, a gente comemora, todos os cultos vão ter se vocados para isso. A gente vai estar lembrando sobre what is all about, o que é o Christmas, né? O Natal é sobre Jesus, é sobre Cristo, nada mais, nada menos do que o verbo que virou gente. Eu queria ler com vocês João capítulo 1, versículo 14 e 15, até o 16, 14, 15 e 16. Se você tem sua Bíblia, abra lá, é bom. Já falei um pouquinho sobre o papel, é gostoso. Aplicativo vale também. Mas quem tem Bíblia no papel, eu incentivo a continuar lendo sua Bíblia. E diz assim, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 16: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Vamos seguir até o 18. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Amém e amém. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado porque o Senhor, Deus amado, se fez carne, o Senhor veio trazer salvação à humanidade. Pai, o Senhor, Deus amado, deixou a sua glória, Pai amado, e Deus se fez como nós, humanos. Deus se fez pecado, Deus pagou o preço do pecado, se fez culpado para que nós fôssemos declarados libertos. Pai, muito obrigado pelas escrituras sagradas, pela tua palavra, e que o Senhor, Deus, nessa noite, encontre corações dispostos a receber a boa semente da tua palavra, em nome de Jesus, amém. E quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, estamos na época de Natal, né? E Natal não há como a gente pensar, falar, como falamos no domingo passado, que a gente tirar Cristo da season, tirar Cristo do aproveitamento desta data que está no calendário. Proclamamos Jesus Cristo, Deus encarnado. E através desse texto do Evangelho de João, o discípulo amado, né, o mais novo, que virou o mais velho, o último que sobrou de toda a geração, o mesmo João que ficou depois escrevendo o que? O Apocalipse, depois de todos serem martirizados na história do Evangelho. Esse João, ele descreve esta carta, esse João, ele escreve esse começo do Evangelho, declarando aquilo que ele via, e o texto que nós lemos é: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Trabalhamos isso semana passada, sobre o verbo que virou gente, Deus que virou carne, Deus que se tomou humano, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus Pai, através do sacrifício de Jesus e a ressurreição de Cristo. Hoje, nesta temporada, em dezembro, eu tenho incentivado você a proclamar a verdade do Natal. Qual que é a verdade do Natal? Jesus Cristo nasceu, né? O que aconteceu? Jesus Cristo nasceu. E por que é tão importante? Porque é um marco na nossa fé, é o cumprimento de mais de 300 profecias do Velho Testamento, na pessoa do menino Jesus na manjedoura. E 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, em cima desse texto. A primeira coisa que o texto fala: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o que nós precisamos ter e pegar desse texto hoje? Há uma informação aqui importante para mim e para você,
Por quê? Porque Jesus vira gente. O texto nos diz que aquele que a palavra, o verbo, ele se tornou carne e viveu entre nós e vimos a sua glória. Quantos estão me vendo aqui? Levanta sua mão. Está me vendo? Certeza? Não uma ilusão de ótica? Não, pastor, eu estou vendo você. É interessante que no Evangelho o discípulo fala assim: nós vimos a sua glória, nós vimos, nós enxergamos, nós vimos a glória de Deus como a glória do Pai. Irmãos, quão importante é eu e você enxergarmos, vermos Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente não consegue ver Jesus. Quantos já passaram alguma luta na vida que parece que você não consegue mais enxergar Jesus às vezes? Todos nós? Eu também. Às vezes no meio da caminhada, no meio da vida, a gente não consegue ver a luz do fim do túnel, a gente não consegue ver a solução do problema, a gente não consegue enxergar alguma coisa que vai nos trazer ânimo novo. E o texto diz que o discípulo de Jesus, ele viu a glória de Jesus. A primeira coisa que acontece, irmãos, quando ele vê a glória de Jesus, ele diz assim: glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, fale graça, e verdade, fale verdade, graça e verdade. O que é isso, pastor? É a mesma coisa que você ir no Walmart. Quem já viu aquela televisão de 70 polegadas que tem no Walmart lá em exposição? Alguém já viu? Só eu, bonita, né? A gente chega lá: Marcelo, vai no Walmart, pega aquela televisão e passa no caixa, reto, mas não para, filho. Pega a caixa e vai. E daí a pessoa, peraí, pastor, você está sugerindo que ele vai roubar a televisão? Não, a informação é de graça. Se eu falar para você agora que tem uma televisão 70 polegadas no Walmart com a placa, o primeiro que pegar leva, você não vai sair correndo agora, né, irmão? Tentação grande, pastor, né? Graça é favor imerecido. E quando o texto nos diz que vimos a sua graça, irmãos, ele quer dizer o quê? Graça quer dizer que a conta foi paga, a conta ela foi disseminada, ela foi totalmente paga. E verdade, Jesus disse assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Gente do céu, quando a gente pensa graça, é o favor de Deus sobre nós, que nos resgatou das trevas, da morte, do pecado. Nós vimos, e você viu? Porque a pergunta é, quando a gente olha um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, né? Um pouquinho menos, de acordo com a idade dos escritos, e você fala assim: tá, pastor, eu estou vivendo agora em 2018, o que eu tenho a ver com isso? Graça, irmãos, é quando eu consigo ver, eu consigo enxergar que houve alguém que se fez carne e habitou entre nós e me tirou do mundo da escuridão, sem eu ter que pagar, porque Ele pagou o preço do pecado pela minha vida. Verdade. Jesus Cristo, Ele fala assim: eu sou a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade, irmãos, nada mais que a verdade liberta, sabia disso? Com que camisa o pastor veio na igreja domingo? Hoje. Camisa de cor? Preta. Semana que vem, quando eu perguntar para você, que cor era a camisa do pastor? A cor era preta. E daqui a um ano, quando eu perguntar, no primeiro domingo de dezembro de 2018, que cor que foi a camisa do pastor pregou? Não muda. Por quê? Porque é um fato, é uma verdade. Jesus Cristo é a luz que veio trazer libertação e resolver o problema meu e teu, da desconexão com Deus. Mas a minha pergunta é: você viu Jesus? Você tem visto Jesus todo dia? Você tem enxergado o Mestre? É muito interessante que tem um texto de Isaías que fala assim, capítulo 6, versículo 1, o profeta Isaías, ele chega a algo que mudou a vida dele. Ele fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi
o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Sabe como é que a gente vê o Senhor hoje, irmão? É quando a gente fecha os olhos e a gente começa a enxergar pela fé e começa a visualizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu posso agora diante dele exaltar, louvar, engrandecer o nome dele todos os dias. Quando eu não vejo, irmãos, eu acho que ninguém está aqui, eu acho que nada vai acontecer, mas quando eu enxergo Jesus, alguma coisa tem que mudar. Algo muda na minha vida, algo deve mudar na sua vida, algo muda tremendamente. Irmãos, Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 27 em diante, tem outra pessoa que viu o Senhor, Simeão, porque Jesus foi se apresentado como era de característica, isso depois dele ter nascido, e ele diz assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria de costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram, aleluia, a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo, aleluia. Gente, ver Jesus transforma a vida da gente, ver Jesus transforma, ver Jesus nos renova, ver Jesus nos anima. Olha uma pessoa animada que está ao seu lado, ou ela está uma múmia, parecendo morto-vivo. Ó Jesus, aleluia, eu vi o Senhor, eu vi Jesus, eu olhei, eu vejo o Senhor. Você vê o Senhor todo dia? Ou você só ouve falar? Você consegue enxergar a presença do Pai todo dia, toda vez que você fecha os olhos, e você abre os seus olhos espirituais? Irmãos, veja o Senhor todo dia. Nesse Natal é todo dia de você ver de manhã, antes de sair do trabalho, Senhor, eu quero te ver, fala comigo ao meu coração, eu vou ler esse Evangelho, Pai, a palavra que alimenta, Deus, minha entranha, a palavra que me renova, a palavra que me dá vida e vida em abundância. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Nesse Natal, irmão, veja Jesus, porque o texto que lemos no começo diz, vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Simeão viu a salvação, ele falou assim, pode me levar Jesus, porque eu já te vi. A promessa se cumpriu, eu vejo o Senhor na minha vida, eu vejo o Senhor do meu lado, eu vejo o Senhor me cuidando, eu vejo o Senhor me dirigindo, eu vejo o Senhor. Segunda coisa que o texto nos diz, por quê? Porque o texto continua lá, voltando em João capítulo 1, fala, João dá testemunho dele, João que era a voz do deserto, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Daí ele dá uma informação importante, ele diz assim, todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Plenitude, condição daquilo que está o quê? Completo. Consegue ler daí? A gente pode providenciar um telão maior para vocês, se vocês quiserem. Amém? Vai dar para ler, não dá? Vai lá, condição daquilo que está completo. Completude, estádio do que se apresenta total ou integral. O texto está nos dizendo, todos nós que vimos Jesus, todos nós que experimentamos Cristo, todos nós vimos o que? Recebemos a sua plenitude, todos nós recebemos o completo de Jesus, o Deus encarnado, o pacote completo, nós vimos a glória dele. Irmãos, ver Jesus transforma a gente. Ver Jesus transforma a gente ao ponto de todos os discípulos darem a sua vida para serem martirizados, porque eles viram Jesus, foram transformados.
Não é por causa da bênção, não era por causa que ele fazia milagres, mas porque da sua presença saía virtude, a mesma virtude que está presente hoje aqui. A mesma virtude que está presente falando ao teu coração, a mesma virtude que hoje está tocando no fundo da tua alma. Irmão, não ande como cego, veja Jesus, veja o Senhor, porque Ele é completo, Ele tem a plenitude, Ele é tudo, é dEle, por Ele, todas as coisas. Quando concordam, diga amém. Mas o texto diz: recebemos. Teve um homem que recebeu, chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era aquele cara que perseguia crente. Na boa, olha para mim. Quantos aqui hoje são cristãos e antes de se converter falavam mal de crente? Não fala mal, assim, mas igreja não. Olha, lá vai os Bíblia lá, ó. Lá vai os Bíblia embaixo do braço. É assim? Olha os ignorantes lá, ó, lendo aquele livro sem nexo. Depois a gente vai descobrir que o bobo era a gente, que não via nada, não escutava nada, mas os olhos foram abertos e nós vimos Jesus. Algo transformou, algo mudou do interior para fora, algo renovou, um novo nascimento aconteceu. Saulo era esse cara que perseguia a igreja. E o texto diz lá em Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante, você pode abrir a sua Bíblia comigo. E olha que interessante, irmãos, porque Saulo de Tarso, ele não viu Jesus no encontro com Jesus. Saulo, no capítulo 9, ele diz assim, olha: enquanto isso, Saulo, que virou o apóstolo Paulo, para quem não sabe, o São Paulo, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho aqui é o nosso evangélico de hoje, é aquele que entendeu Jesus, aquele que teve a revelação e agora anda nos caminhos de Jesus. Então, se Paulo encontrasse homem ou mulher que fossem do caminho, o texto diz, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, fale de repente. Irmão, de repente é tremendo na Bíblia. É tremendo, sabe por quê? Porque revela a surpresa, porque revela aquilo que a gente não esperava. Quando já viram de repente na sua vida? Oh, Jesus amado, estamos tudo mestre em de repente, né? Porque a vida traz de repente. Saulo estava indo com a sua missão, estava tranquilo, com cartas ali, comendadário, estava com as costas quentes para prender todos aqueles do caminho, e o texto diz, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmãos, Saulo não viu Jesus, mas ele ouviu Jesus. Como a gente precisa ouvir Jesus, como você precisa hoje ouvir Jesus, como você precisa hoje, irmãos, sabe porque as palavras do Mestre são palavras que enchem, que nos transformam, que modificam a nossa maneira de pensar. As palavras do Mestre nos dão sentido da vida, as palavras do Mestre, elas nos fazem a gente agir diferente, de uma maneira que a gente não agia antes. Saulo ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu a voz do Senhor. Irmãos, às vezes a gente vê o Senhor, mas muitas vezes a gente ouve o Senhor, porque o Senhor chama a gente todo dia, o Senhor nos chama pelo nome todos os dias. Todos os dias Ele está te chamando, todos os dias Ele está te convocando, todos os dias Ele está ali, ó. Eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí,
E daí, se você não ouvir, Jesus dá uma entradinha e tá! Quebra a porta e entra. É assim que ele faz? Não. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim, eu vou entrar e eu vou ceiar com você. E você comigo. Quando a gente ouve a voz de Jesus, irmãos, é uma voz, é uma convicção que só quem ouviu a voz de Jesus sabe. Saulo ouviu a voz, ele perdeu a visão, ele reconheceu a voz, e ele ficou cego, ele foi e seguiu as orientações da voz que falava com ele, e ele vai até Damasco, e a história é outra pregação, não é essa pregação, mas ouvir a voz de Jesus, irmãos, é algo tremendo. Sabe por quê? Porque a história da redenção humana começou com alguém que ouviu a voz. Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele ouviu a voz e o chamado de Deus. Abraão, sai para fora, veja as estrelas do céu, segue para o caminho que eu vou te dirigir. E começa ali a história da linhagem de Israel, aonde Deus fala, Deus toca, Deus faz nova todas as coisas. Romanos 10:17 fala assim: consequentemente a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quer ter fé? Quantos querem ter fé aqui? Levanta a mão. Ouça a palavra todo dia, irmão. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Muita gente, pastor, estou desanimado, estou sem fé. Quantas vezes tem ouvido a palavra? Quantas vezes tem lido a palavra? Mas não dá tempo. Por que não dá tempo, irmão? Quantos já ouviram falar em podcast aqui? Quantos já ouviram falar em Bíblia Live, que você vai dirigindo, bota o foninho no ouvido, bota ali, vou escutar Mateus hoje, pum, vai no ouvido, não precisa nem, não tem nada de errado, mas ouça a palavra, enche o teu coração de fé, enche o teu coração com aquilo que é a verdade, porque só aí, irmão, a gente consegue responder. Romanos, mesmo no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Aleluia! Ouça, se alimente, ouça o Senhor. Primeira coisa que estamos entendendo desse texto, nós precisamos primeiro fazer o quê? Ver. A primeira coisa é ver o Senhor. A segunda coisa é ouvir o Senhor. Porque voltando ao primeiro texto, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Irmãos, a gente só entende graça o dia que a gente está sentado no banco dos réus. Sabia disso? A gente só entende a graça de Deus o dia que você pega o banco do réu, o acusado, e você senta nele. O dia que você senta nele e você fala assim: tá bom, Jesus. Você está de frente diante de Deus e fala assim, Deus olha para você e fala assim: por que eu deveria deixar você entrar no paraíso e viver comigo? Porque eu fui na igreja todo domingo. Porque eu fiz muita caridade. Porque eu tive uma vida piedosa. E os seus pensamentos? E o interior interior lá dentro? Mas isso não conta, né? Porque ninguém vê. Deus fala: eu vejo. O que te garante entrar no céu, irmão? Quem pagou o teu ticket? Quando Deus te perguntar, você fala assim: porque o Filho do Homem se fez carne, habitou entre nós. Eu vi a glória do Pai.
Eu ouvi a voz que clamava e me chamava, e eu abri a porta do meu coração e eu falei: Jesus, faz morada na minha vida. Eu recebo o teu perdão, eu recebo o sacrifício na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus é Deus, completamente homem, que paga o preço do meu pecado e do teu pecado. Irmão, a única coisa que vai te fazer entrar no céu e viver eternamente com Deus é o sacrifício de Jesus, é o derramamento do sangue de Jesus Cristo pelo teu pecado, pela tua falta, pela tua separação de Deus. Entenda, viva isso, veja isso, ouça isso, que Jesus, o bebê da manjedoura, revela o Pai. É isso que Lucas está falando. Alô? Estão ouvindo, irmãos? Quantos estão ouvindo, diga amém. É isso, porque o texto no final, ele diz lá, voltando para o texto original da nossa pregação, ele fala: todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, quer dizer quem? Cristo, que está junto do Pai, se tornou conhecido. Amém e amém. Jesus, irmãos, é Deus encarnado. Jesus, ele revela Deus para mim e para você. O Deus Criador, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que te fez, aquele que te ama. A Bíblia diz assim, que ele te amou primeiro, antes que você sequer conhecesse do Evangelho, sequer conhecesse de Bíblia. Ele te amou primeiro. Irmãos, receba, ouça, veja, escute, viva o Natal nesse ano mais intensamente do que você viveu todos os outros anos. Reparta a luz de Cristo, reparta a palavra da verdade, reparta aquilo que está escrito aqui. O Verbo virou gente e habitou entre nós. O próprio Cristo revelado, encarnado em forma de bebê na manjedoura, veio para nos dar norte na vida. Onde você vai estar depois que sair dessa terra? Não faz isso, pastor, atrai mal, né? Que uma certeza a gente sabe, todo mundo aqui vai, não é ninguém aqui é para semente. A gente vai, nós somos eternos, a eternidade está no nosso coração. A pergunta é: vamos para Deus Pai ou vamos estar apartados de Deus Pai? Onde você vai morar, filho? Qual vai ser o teu endereço depois que você partir desse lugar? Eu sei para onde eu vou. Quantos sabem para onde vou? Aqui levanta a mão. Ah, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Quantos podem dizer isso, amém? Vamos cantar isso junto? Porque Ele, eu posso crer no ar. Fale com fé e com autoridade. Porque Ele vive, temor não há de nada. Temor não há. Mas eu sei, eu bem sei, eu sei que a minha vida, onde está a tua vida, irmão? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. João capítulo 8, versículo 31 diz assim, Jesus falando aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Dentro do contexto ele desenvolve ainda e fala assim: olha, você tem que ser livre do pecado, porque aquele que vive no pecado é escravo dele, mas Jesus veio para te trazer o quê? Liberdade. Liberdade, seja revelado, seja alguém que vê a Jesus todo dia, seja alguém que permanece firme nas palavras do Mestre.
É ela que te dá garantia, é ela que te dá renovação, é ela que faz você levantar de manhã, segunda-feira, levantar às 5h15 da manhã e falar assim: glória a Deus, aleluia. Mais um dia que Deus me dá a oportunidade de viver o dia de hoje, de ser bênção, de abençoar alguém, de transmitir o evangelho, de fazer a diferença na mão onde eu passar, de marcar a minha geração com a minha vida através do poder de Deus. Você foi destinado para marcar Orlando, aleluia. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você anda, Deus te chamou, te comissionou. Veja o Senhor, ouça o Senhor todos os dias, se revele, deixe ser achado pelo Mestre todos os dias, irmãos. Não se conforme com a mornidão, não se conforme de viver uma vida na média, na mediana, mas seja alguém fervorescente no evangelho, alguém, quando eu digo assim, olhe, as bênçãos seguirão aqueles que creem, e a pessoa diz, aqui, quando a gente fala assim, olhe, os teus pecados são perdoados em Cristo Jesus, e a igreja diz, amém. E quando a gente fala assim, olhe, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu digo, amém. Aleluia. Seja quente na fé, seja fervoroso, chega a mornidão, seja alguém ágil, seja alguém que não tenha preguiça em nome de Jesus, mas seja alguém ativo na fé. Quando a gente ouve o Senhor, quando a gente vê o Senhor, quando a gente entende Deus revelado, irmãos, algo diferente acontece. Lucas descreve como Isaías, Lucas, os textos que a gente leu, que eles viram o Senhor, e algo fantástico aconteceu na vida deles. Quando a voz de Jesus bate lá dentro no coração, como falou com Abraão, lá no começo do povo de Israel, quando a voz de Deus bate na tua vida, algo diferente acontece. Saulo ouviu a voz do Mestre, e a vida dele mudou radicalmente, porque ele ouviu ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você não vê Jesus, ou você não ouve Jesus, mas eu quero te incentivar nesse Natal, a você botar talvez o teu joelho no chão nessa noite, talvez o teu rosto em pó, e dizer: Senhor, eu preciso ver o Senhor, eu preciso enxergar a esperança que traz vida eterna. Pai, eu preciso ouvir a tua voz, não a voz do pastor, Jesus, eu não quero ouvir a voz de ninguém, mas eu quero ouvir a tua voz, do Deus Criador que fez os céus e a terra. Se o Senhor existe, se revela a mim. Se o Senhor está aqui neste lugar, como o pastor está afirmando, se revela a mim, fala ao meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, a gente anda num deserto que a gente não vê nada, a gente não ouve nada, e a gente começa a descer o degrau da depressão, a gente começa a descer o degrau da incredulidade, a gente começa a descer o degrau da frieza espiritual. E a nossa season agora não é de frieza, é de luz. Nossa season agora não é de frieza, é de amor. Nossa season agora não é de depressão, é de alegria eterna, aleluia. Você pode dizer um amém? Oh Jesus, aleluia. Essa semana a gente foi para Nova York. Oh Jesus, coisa boa, irmão. 18 horas dirigindo. Está dando risada por quê, irmã? Tão gostoso. Era o pastor, a família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o sono, junto acompanhando, né? Porque a estrada dá sono. Deus nos deu a graça de poder dar uma fugida de 4 dias. Foi intenso os 4 dias. Mas eu estou comentando isso no final dessa mensagem porque toda a viagem foi linda e maravilhosa. A gente vai postar as fotos depois. Passeamos, andamos como nunca andamos pelo ano todo já para, né? Não precisamos andar o ano que vem até junho. O pastor está aqui firme e forte, o pé direito está que só Jesus sabe. É uma bola assim no tornozelo. Mas aí a gente ficou 2 dias lá, morremos tanto andar. Saímos, fomos passar em Washington.
porque eu queria que os filhos na Casa Branca, no Capitólio, a gente não tinha ido ainda, não tinha tido oportunidade. Eu falei, não, a gente vai lá para nós tirar uma foto, era impossível, né? A gente mora tanto tempo aqui, não conseguiu ainda ir nos últimos 10 anos, vamos lá. Passamos lá e tiramos foto e tal, e eu fiquei sabendo do Museu da Bíblia, que foi inaugurado há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, não sei a data certa, há um pouquinho tempo atrás. Eu pensei, vamos passar no Museu da Bíblia. Minha esposa, que é mulher sábia, irmão, ouça a sua esposa sempre, viu? As mulheres são sábias, as mulheres são ungidas. Amém, mulheres? Só meia dúzia de mulher é sábia e ungida? Sim? Mulheres são sábias e ungidas, amém, mulheres? E os homens confirmam, né, homens? Amém. O homem inteligente falou amém forte agora, sim. A gente passou ali no Museu da Bíblia. Pensou, vamos passar 15 minutinhos só para dar uma olhada e a gente vai embora. A gente botou o pé lá dentro os 5, irmão. Uau! A gente descobriu um lugar com 6 andares, aonde tem muita coisa, aonde a gente pôde ver ali muitos documentos da história dos Estados Unidos que estão ali, por exemplo, o manuscrito original de Abraham Lincoln, aonde ele cita textos bíblicos, Gênesis 3,19, Mateus 7,1, ali, ao vivo e a cores, fundamentos desse país, as escrituras sagradas, ali, isso faz parte daquela foto anterior, o documento. E a gente começou, eu falei, gente, eu botei o parking para 30 minutos, não vai dar. Deixei o pessoal no meio do museu, voltei lá, botei, mas que horas fecha aqui? 5 horas, foi até às 5, não tem jeito, 2 horas vai ficar aqui. E a gente, voltei lá, botei mais estacionamento, voltei e a gente começou a navegar, e muitas coisas Deus falou, muitas coisas como o lugar aonde, típico de uma casa onde Jesus cresceu, aonde ele provavelmente teria sentado numa mesa dessas, para fazer refeições, no seu crescimento com Maria e José, lindo, maravilhoso. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente viu textos como esse, rolos do Mar Morto, achado na década de 40, irmãos, textos originais na nossa frente, textos que foram escritos 100 anos antes de Cristo, 50 anos antes de Cristo, descoberto agora em 1940, textos originais que nem esse, de Malaquias. E tem um que me chamou mais atenção, que é o último slide agora, que é os rolos do livro de Isaías. Irmãos, esse rolo, que a data é aproximadamente de 125 a 100 antes de Cristo, foi os únicos rolos de todos a coletânea, onde o livro todo de Isaías está lá. Isaías foi escrito 600 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2018. Nós estamos falando de uma escritura que já está batendo aí há quase 3.000 anos. E os rolos que foram ali identificados depois de 2 décadas de pesquisa, foram consagrados e confirmados que realmente seguem o original que nós temos hoje impresso aonde? Aqui. A veracidade da Bíblia, hoje efetivamente nós temos quase 3.000 manuscritos de evidência da palavra de Deus, que é a verdade. E por que eu estou repartindo isso com vocês? Porque eu queria repartir um texto de Isaías para finalizar essa palavra. E se você tiver a sua Bíblia, a sua escritura sagrada, que hoje é tão fácil, né? Isaías 9, versículo 6. Uma palavra escrita 600 anos antes de Cristo, confirmada, reconfirmada e reconfirmada, da profecia do menino Jesus. E nesse trecho ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele, Jesus, será chamado Maravilhoso Conselheiro. Vamos falar juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe.
Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu quero incentivar você, o dia que você puder, vai a Washington, vai no Museu da Bíblia. A sua fé vai ser fortalecida. E a gente pode ver na nossa frente, ao vivo e a cores, que a fé que a gente professa aqui, que as escrituras que nós lemos e relemos, e lemos e relemos, e lemos e relemos, ela é a mais perfeita e pura verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, na manjedoura todos são bem-vindos. Eu queria que você fechasse os teus olhos e baixasse sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, nós reconhecemos, Pai, a Tua presença em nós, Tua presença neste lugar, Pai. O Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, o Cristo, aquele que, Deus encarnado, que há 2000 anos atrás veio a este mundo, para completar e Deus reconectar toda a humanidade com Deus Criador. E eu peço a Ti, Jesus, que nesta noite, Pai, o Senhor aqui neste lugar, Pai, o Senhor possa, Deus, fazer com que as pessoas, Deus amado, vejam o Senhor, Pai amado, aquelas que talvez estejam, Deus amado, com a visão ofuscada. Eu peço a Ti que o Senhor esteja trazendo clareza, Pai, clareza, Pai amado, para que elas vejam o Rei da Glória, para que elas vejam aquele que era, que é e que há de vir, para que elas ouçam a Tua voz, Pai amado, que elas ouçam a voz que traz paz, que traz alegria, que traz verdade. Eu peço a Ti, Jesus, que se nessa noite aqui há pessoas, Deus, que nunca abriram a porta do coração para chamar o Senhor para entrar, e se nessa noite elas desejam fazer isso, que elas levantem a mão onde elas estão, Pai amado. Eu quero fazer uma oração daqui mesmo, para que elas possam, Deus, experimentar, ver, ouvir, sentir a Tua presença. Eu peço a Ti, Jesus, que a verdade, Deus amado, neste Natal, a verdade do Cristo, ela possa, Deus amado, se fazer presente em cada coração aqui. Eu peço a Ti, Jesus, vem sobre nós, o Teu povo. Nós Te damos toda a honra e toda a glória nessa noite. Pai, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, Pai, o Senhor é a vida. Pai amado, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor enche e transborde os cálices aqui nesta noite, e que a Tua presença, Pai amado, possa, Deus amado, Deus, transbordar verdadeiramente. Pai, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é tudo em nós, e eu peço a Ti, Jesus, que cada um aqui possa Te ver todos os dias, possa Te ouvir todos os dias, e possa Te receber, Pai, todos os dias das suas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas Escrituras, obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado porque o Senhor é por nós, obrigado, Jesus, porque no Senhor há vida e vida em abundância. Nós vemos o Senhor nessa noite, nós podemos enxergar o Senhor, nós podemos, Senhor amado, ver o menino que nasceu na manjedoura e chama todos aqueles, porque o Senhor veio para todos nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua revelação, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor nessa noite possa se agradar, Deus amado, das nossas vidas. Nós Te entregamos esta palavra, Te entregamos as nossas vidas e dedicamos tudo o que somos ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém. E quantos podem dizer amém? Quantos são salvos, digam amém.
Quantos vão ouvir o Senhor todos os dias? Diga amém. Dê um forte aplauso a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus.